com o luto à maneira de Deus, está em Salmo 116, 15. Este é um salmo de louvor do indivíduo, um salmo em que o indivíduo declara o seu louvor, a sua gratidão a Deus. Esse é o olho da fé. A palavra de Deus nos ensina que devemos olhar para a morte em Cristo Jesus como algo precioso, algo que é valoroso para Deus. Os olhos da carne olham para a morte com olhos de pavor, com olhos de medo. Os olhos carnais olham para a morte, os olhos humanos olham para a morte como um momento aterrorizante. Mas a palavra de Deus diz que devemos olhar para a morte em Cristo Jesus como algo precioso, como algo que tem valor para Deus, porque Ele já deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. E todos quantos receberem a Jesus como Salvador, quando morrerem, o Senhor olha para nós na esquife, na urna mortuária, no popular conhecido como caixão, e Ele olha para mim e para você. Nós já estaremos com Ele lá no céu, em alma e espírito, aguardando a ressurreição. Mas Ele olha para nós como algo precioso. Foi alcançado pelo sangue do meu Filho. A morte é preciosa para aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo. E você que está me ouvindo, se ainda não fez isso, eu quero deixar a você uma palavra de ânimo, uma palavra desse convite gentilmente de Jesus a você nesta manhã. Entregue sua vida a Jesus. Ele pagou o preço na morte. Encare a morte com a perspectiva benéfica de Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso. A iminência da morte está sobre ele. Ele pode a qualquer momento ser levado à masmorra, ser levado a uma guilhotina e morrer, como foi o que aconteceu com ele depois de um tempo mais para frente. Paulo está na iminência da morte. A qualquer momento ele pode morrer. Pelas mãos do Império Romano. E ele escreve isso aos Filipenses. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Eis aqui a tensão de Paulo. Ele está lidando com uma tensão emocional. E nessa tensão emocional ele está lidando em permanecer ainda vivo por um tempo. O mundo encara a morte com um malefício, como um problema. Nós estamos vivendo isso nesses tempos. A todo tempo a gente vê o pagão encarar a morte como um problema, como um malefício. A todo tempo os jornais estão dando para nós o número de pessoas que morreram, o número de pessoas que estão sendo desfalecidas na sua vida, como um mal. Em Cristo Jesus, Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Há um benefício na morte em Cristo Jesus. É lucro. A palavra aqui é ganho sobre ganho. Mas olharmos para a morte como algo que vai me introduzir no incomparavelmente melhor. Mas a Bíblia continua. Outra verdade que eu quero colocar para vocês é: suporte a morte com o conforto do Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Paulo está dizendo aqui, a iminência da morte estava sobre mim. E eu fiquei desesperado. Eu fiquei perturbado. Eu fiquei angustiado.
fomos criados para morrer. Por isso, a iminência da morte traz isso. Mas Paulo, ele sabe que morrer em Cristo é lucro, é incomparavelmente melhor. Deus é o Pai da compaixão, da piedade. Deus, quando me vê com o coração apertado, quando Ele me vê com o coração entristecido por causa da morte, Ele se coloca como o Pai da compaixão. Um Pai que sente o que eu sinto. Um Pai que entende o que eu estou sentindo. Mas Ele também é Deus de toda consolação. Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para usar palavras aqui muito próprias e fortes. Pai, no contexto neotestamentário, é a pessoa maior da família. Por isso, conforte-se em dias de morte com esse Pai de misericórdias e esse Deus de consolação. Não há lugar para desespero, há lugar sim para tristeza. Há lugar sim para o choro, nós veremos isso logo, logo. Mas há um lugar para muito consolo e conforto balsâmico da graça desse Pai de misericórdias e Deus da consolação. Também enfrente a morte como um inimigo vencido pela vitória da cruz. A morte não é a falência. A morte não é a derrota do indivíduo. Algumas pessoas olham para a morte assim. Algumas pessoas que foram internadas com a Covid-19 e saíram curadas, você ouve dizendo sobre essas pessoas, é uma lutadora, é um lutador, ele teve vitória. Não é isso que nós ouvimos? Em contraposição, quem não se foi curado, quem padeceu com essa doença, quem veio à morte por essa doença, é o quê? Se o outro é vitorioso, o outro é lutador, o que é quem faleceu? Não é lutador e é um perdedor. Porque é assim que o pagão olha para a morte. É assim que o homem olha para a morte, mas Deus não olha para a morte desse jeito. Em 1 Coríntios capítulo 15, num contexto falando de todas as bênçãos que nós temos por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, mas ressuscitou e um dia nos ressuscitará. Diz o versículo 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode terminar com aleluia. Nós temos que enfrentar a morte como um inimigo já vencido por meio da cruz de Cristo. Hebreus 2,14 também diz isso, que a morte de Jesus, que é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, venceu o campeão da morte, o poder da morte. Então nós precisamos encarar a morte como um inimigo vencido pela vitória da cruz. Ela não é de forma alguma em Cristo Jesus um inimigo poderoso que vence aquele que morreu. Mas ela é vencida
vencida pela cruz de Cristo. Não é fazer parte da Igreja Batista de Vila Mariana, porque a Igreja Batista de Vila Mariana não pagou nada a ninguém. Não é fazer parte do ministério da Igreja Batista de Vila Mariana, tendo o pastor Darcy como pastor sobre sua vida, porque o pastor Darcy também não pagou nada para ninguém. Quem pagou algo por nós foi Jesus Cristo. Foi Ele que foi pregado na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu. E eu preciso entregar a minha vida a Ele. E eu olho para a morte dessa forma como Deus me ensina, porque eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu já confessei os meus pecados a Jesus e disse: Senhor, eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a você. E você pode fazer isso aonde você estiver agora. Na sala do seu apartamento ou da sua casa. Na sala do seu trabalho, eu não sei aonde você está, né? Você ainda não fez isso. E há alguém aí do seu lado que o convidou para prestar culto hoje conosco. Ou alguém que você conhece. Diga a ele: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não há uma cerimônia. Não há um ritual. Há apenas uma resposta. Porque o Senhor está convidando você gentilmente. E você só precisa dizer: sim, eu recebo a Jesus, o meu Salvador. E aí você vai enfrentar a morte como um inimigo vencido. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas há mais duas verdades que eu quero comentar com vocês. Chore a morte. Chore a morte. Eu chorei a morte do meu pai. Eu chorei a morte da minha mãe. Eu chorei a morte dos meus avós. Eu chorei a morte de muitos amigos que eu já vi irem embora para o céu, viverem eternamente naquele lugar incomparavelmente melhor. Chore a morte, porque o choro derramado em lágrimas alivia a alma. Lava a nossa alma da dor. Lava a nossa alma da tristeza. E a última verdade que eu quero compartilhar com vocês é que a morte não é o fim. Não é o fim. Mas sim a inauguração da vida eterna em e com Cristo Jesus. Vou repetir. A morte não é o fim, mas sim a inauguração da vida eterna em e com Cristo Jesus. Nós já temos a vida eterna. Nós já desfrutamos muito da vida eterna, mas ela será plenamente inaugurada quando sairmos aqui da face da terra e adentrarmos aos portões celestiais e sermos recebidos pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador, e estarmos para sempre com Ele. Jesus está dizendo: eu garanto a você, meu filho, que porque você confiou em mim como seu Salvador, você vai morrer hoje, mas você estará comigo no paraíso. A morte não é o fim, mas sim a inauguração plena da vida eterna em e com Cristo Jesus. O ladrão da cruz experimentou vida eterna aqui na face da terra por alguns minutos, não sei se por algumas horas apenas. Mas ele foi inaugurado eternamente em Cristo Jesus no céu. Que linda essa história. E que esperança ela dá a nós. Se você conhece alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, fale a ele. Diga a ele sobre o sacrifício de Jesus. Conte isso às pessoas que você ama, que você conhece, as pessoas que convivem com você, porque elas precisam saber que Jesus já pagou o preço para tornar a morte um lucro, para tornar a morte incomparavelmente melhor, para tornar a morte preciosa, para mostrar para nós que a morte já foi vencida em Cristo Jesus, e para dizer que a morte inaugura a nossa vida